Então é ruim quando a gente é a 10ª economia do mundo, eu pego a prova do PISA de matemática e a gente é 77 de 79 países. A posição 77 de 79. Vou fazer uma pergunta, você não precisa responder se você não quiser. Não, pode mandar. Tá? É que aqui em São Paulo isso tá meio que normal. Tem vereador do crime organizado lá em Joinville? Não precisa falar quem não, é. Joinville não tem. Não tem? Não tem. Porque aqui tem. Joinville, Aqui tem. Não é que ele foi eleito pelo crime. Aqui a gente tem vereador do crime organizado. Não, mas não prenderam o cara das joias lá no Rio de Janeiro agora? O deputado estadual lá? Que era... Mas no Rio de Janeiro é todo mundo do crime, né? É todo mundo. Brincadeira, pessoal. Mas é quase isso. Quem que não é, né? Quem que não é do crime lá? Mas no Rio, até o Rica Perrone, ele fala isso. Assim, o cara que não é do crime, mas ele conhece alguém que é do crime, o crime é muito inserido na sociedade. Inclusive, tava conversando, tive agora há pouco no Rio de Janeiro, tava conversando com o Rafa Luz, a gente até tava conversando, ele, o Rafa Luz, pra quem não sabe, é PM, e achei uma ideia genial, porque ele vai concorrer a governador do Rio de Janeiro, o Rafa Luz. Eu falei, gente, como que ninguém teve essa ideia antes? Porque em vez dos cariocas botarem como governador, que sempre botam um bandido, por que não bota dessa vez um PM, né? Que é o cara que prende os bandidos. Falou, por que ninguém teve essa ideia antes? Mas colocaram um juiz, né, também. Colocaram um juiz? O Witzel, né? Ah, é verdade. O Witzel é juiz, né? É verdade. Mas eu tava conversando isso com ele, né? Porque dá dificuldade de fazer qualquer coisa lá, porque eu falei, qualquer coisa que você for mexer, as pessoas vão tentar te matar. Né? Então porque eu... Imagina, acho que toda a área lá é dominado por algum grupo. Algum grupo ligado ao crime. Lugar lá. Mas vocês acham que tem solução igual o Rio de Janeiro? Claro que tem. Só que tem que ser ação rápida e enérgica. Aqui em São Paulo... Mas você acha que tem mesmo, Léo? Claro que tem, sem dúvida. Só que você viu o tamanho da favela lá? Não, sim, mas aí que tá. A gente também não precisa começar pelo Rio de Janeiro, e apesar que dá, tá? É que aí o entrevistado não sou eu, mas outro dia a gente pode falar sobre isso aí. Pelo amor de Deus, vamos trocar ideia aí. É porque eu sou a favor, inclusive, eu acho que o Brasil tem poucas polícias. Sim. Eu sou a favor de criação, inclusive, de outras polícias para resolver certos problemas. Por quê, assim? Por exemplo, uma guarda do governo federal? Por exemplo, igual do Maduro? Por exemplo, uma polícia... A guarda revolucionária? Revolucionária do Lula? Vamos fazer a guarda revolucionária do MBL. Não, que você tenha órgãos, por exemplo, que sejam federais, mas não sob o comando do governo federal, mas que tenham funções específicas. Então, que eu tenho uma polícia militar com treinamento de militar mesmo, armamento de exército, etc., para ações localizadas. Não pode ser municipal, porque senão é facilmente corrompida. Então eu vou resolver problemas locais. Então eu vou pegar Guarulhos. Lá tem esses caras... mas é que tá, a gente precisa do ciclo completo da polícia. Esses caras vão investigar, vou descobrir quem são os criminosos que estão no governo e tal, quem eu consigo simplesmente chegar e prender, e quem eu vou ter que ter uma ação enérgica, que eu vou ter que entrar atirando. Quando eu levantar tudo isso, a gente vai chegar de uma vez prendendo e matando todo mundo. Não é matar todo mundo, é quem dá pra prender, e quem eu for prender e responder com tiro, matar. Claro. Porque eu não tenho que fazer, eu não posso tomar tiro e devolver com flores, né? Então eu preciso ter polícias que vão fazendo isso de região por região. Isso seria uma coisa que a gente poderia fazer se o Brasil estivesse no estado como os Estados Unidos. Como a gente tá numa situação muito pior, eu vou ter que ter uma situação muito mais enérgica. Então eu tenho que combater o crime organizado aqui, mas eu tenho que ter a primeira investigação, definir os pontos, as pessoas, e quando atacar, prendendo e matando todo mundo, porque senão eu dou tempo de reação. Sim. E se eu der tempo de reação, como a gente já viu em São Paulo, o crime reage. Só que eu não posso dar esse tempo. Sim. Então tem que ter investigação, monitorar, catalogar, classificar e catalogar todo mundo, e a ação rápida é pegar todo mundo, inclusive o Exército Brasileiro. Vamos pegar todo mundo, tá? E vamos entrar prendendo e matando todo mundo. E você resolve o problema rápido, não dá tempo para reação. E por isso que é importante a gente falar da questão do direito penal do inimigo, né? Porque para esse processo ser rápido, o cara tem que ser enquadrado no direito penal do inimigo. Claro! Porque senão, cara, se for depender da burocracia dos juízes aqui do Brasil brasileira, meu velho, não vai ninguém preso. Primeiro que metade já sai na audiência de custódia. Exatamente. Porque esse é o índice. É o que acontece. Né? Metade sai na... Aí eu vou pegar todo mundo, se eu liberar metade da audiência de custódia, o que eles vão fazer no outro dia? Vão reagir. Sim. Começar a botar fogo, matar pessoas. E eu não posso deixar isso acontecer. Né? Então, claro, a médio e longo prazo a gente vai precisar de uma reestruturação nacional, inclusive com universidades, formando advogados com pensamento diferente, pra gente ter juízes com pensamento de direita.
Que é o que a gente praticamente não tem hoje. A real é que é um trabalho de longuíssimo prazo, né, cara? Não tem jeito. Pra formar essa nova elite que vai fazer parte da administração pública, que é uma elite que realmente leva em consideração interesses nacionais e o não interesse apenas da vítima, não do bandido. Exatamente, né? Exatamente. Porque hoje, inclusive, eu não lembro onde que eu tava vendo, mas estavam discutindo que toda a sistemática prisional, ela é organizada pensando no vagabundo. Exatamente. E não na vítima. Sim. Né? Então, cara, é óbvio que essa merda vai ser injusta. Né? É óbvio que essa merda vai ser injusta. Só que assim, cara, tipo, beleza. A gente conseguiu resolver toda essa situação, a gente retomou todo o território, a gente fez os nossos secotins. Perfeito. Né? A gente fez os nossos secotins, botou todo mundo na prisão, matou quem precisava matar, conseguiu inclusive pegar os líderes, porque essa vai ser uma questão, uma coisa é dominar os territórios, né? Outra coisa é também prender as lideranças que estão em instituições, que estão em posições de poder, né? Porque isso vai ter que acontecer também. Né? E o problema é ir depois, né? E depois, o nível de programa habitacional que a gente vai ter que fazer para reurbanizar toda essa galera. Imagina o... Cara, vai ter que ter um trabalho... Viu que agora com o sistema de tributação novo, por exemplo, aluguel vai ter novo imposto, vai aumentar o preço de aluguel e tal. Por isso que eu brigo tanto com o imposto de propriedade. Isso a gente poderia até falar também, né, Léo, depois desse... Se a gente tira IPTU e IPVA, por exemplo, vamos focar agora no IPTU, se eu só tirar o preço do IPTU, o preço de moradia despenca. Aliás, uma coisa que leva muito as pessoas para moradia irregular, para favela, o IPTU empurra as pessoas para favela. O IPTU é extremamente caro aqui no Brasil. Então, hoje tá normal aqui apartamento com IPTU de 10 mil reais. Sim. Então, o cara tá devendo, arredondando, claro. O cara, ele já, todo mês, ele acorda devendo R$1.000. Sim. Então, como é que esse cara consegue viver? Então, se ele for pra favela, o problema é o seguinte, aqui a gente não tem uma ascensão em linha, ela é em escada. E o degrau é muito alto. Então, o cara, quando ele tá na favela, ele não paga IPTU, ele não paga água, ele não paga luz, ele não paga, tá pagando nada. Tá? Aliás, até o cara tem até internet e outras coisas lá na... É tudo... tudo. Então ele paga muito pouco. Sim. Se ele tentar sair desse lugar pra uma coisa que é oficializada, urbanizada, o custo no Brasil, o degrau é muito grande. Ele não consegue subir. Não é uma rampa, é um degrau. Então esse é o problema no Brasil. Se eu tiro o IPTU, que essa é a minha maior briga, e o legal é que o MBL comprou muito essa briga, né? A gente diminui, ainda não vai ser rampa, ainda vai ser um degrau, porque a gente tem outros problemas, mas é um degrau absurdamente menor. E já é um grande passo pra gente desfavelar o Brasil, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Sim. Ou desfavelizar. Você exclui uma barreira pra quem é realmente vulnerável no país passar a se tornar uma pessoa urbanizada, né? No Rio de Janeiro, os caras estão vendendo laje, para as pessoas construírem em cima da laje. Nossa. Não vale a pena o cara viver oficialmente na cidade. Não vale a pena, porque o custo é muito alto. E deixa eu te perguntar, isso é comum em outros países? A venda de laje? Não. Na real, é engraçado que essas experiências que a gente tem no Brasil acontecem em vários países de terceiro mundo, né? Dá pra fazer uns paralelos bem parecidos. Não, mas aqui é pior, né? Principalmente em termos de América Latina, eu acho, né? Principalmente pela questão da criminalidade, porque aqui a criminalidade, ela virou guerrilha, sabe? Que esses outros países que você tá falando, terceiro mundo, que são ruins, eles não são a 10ª economia do mundo igual o Brasil é. Então é ruim quando a gente é a 10ª economia do mundo, eu pego a prova do PISA de matemática e a gente é 77 de 79 países. A posição 77 de 79. Nossa. Como eu falo, se a gente é a 10ª economia do mundo, em educação a gente tá na posição 20, a gente já fracassou. Eu sou a 10ª economia do mundo e tô na posição 20, eu tô na posição 77 de 79. Sim. Então o brasileiro não sabe fazer uma conta básica, ele não sabe multiplicar e dividir. Não sabe interpretar um texto. Não sabe interpretar o texo. Diferenciar fato de opinião. Exatamente. Básicas, né? A gente tá lá embaixo em português, a gente tá lá embaixo. Então, eu vi lá 3 categorias: área de português, matemática e ciências. E a gente tá lá embaixo em todas. Por isso o pessoal aqui acredita que a Terra é plana, que a Terra tem 6 mil anos. Sim. Essas loucuras aí. Entendeu? Então, ela não está compatível com a situação econômica do Brasil. Como eu falei, nós somos a 10ª economia do mundo. Se fôssemos 20º em educação, tava ruim.
Não, cara, a gente é um estado caro comparado a estados emergentes. Absurdamente caro. Muito caro. É o custo de Inglaterra que a gente tem no Brasil. E com gasto público da pior qualidade possível. Sim. Né? Tipo assim, a gente tem um gasto muito alto que não entrega nada. Né? Tipo, se a gente for ver, inclusive, a Coreia do Sul, ela investia em relação ao PIB, quando ela estava no crescimento econômico dela, ou seja, não tinha um PIB tão alto, ela investia coisa de, se não me engano, 3% do PIB, e a Coreia do Sul, ela é a grande referência aí no mundo, que a galera fala, não, porque o capital humano, a educação, foi uma variável muito importante para o crescimento econômico da Coreia do Sul. E realmente foi. Se eu não me engano, é o primeiro, se eu não me engano, é o QI médio mais alto do mundo, Coreia do Sul. Acho que é maior do que o do Japão. Acho que o Japão é 105, Brasil é 83, que eu acho que tá superestimado 83. Do 83? Eu acho que tá Você foi a primeira pessoa que viralizou com essa parada aí, né? Que expus isso ao brasileiro. Nossa, porque cara. ninguém fez essa associação nunca. Sim. E não só de falar da média de QI, mas como associar isso ao QI do macaco. Chimpanzé. Isso. E, se eu não me engano, o Japão é 105 a média e a Coreia do Sul 106 a média. E esse nosso 83 é bem questionável, hein? Você acha que é menos ainda? Eu acho que é menos. Olha, precisa fazer um novo teste aí. Olha. Enfim, a Coreia do Sul fez isso investindo menos proporcionalmente do que o Brasil investe. Então, mas isso que tá. Nós aumentamos aqui o gasto, no governo PT aumentou-se o gasto 4 vezes. 4 vezes. Eu falo, se eu aumento, você cuida de um serviço meu, tá? Curso. Sim. Se eu te dou 10% de aumento de recurso, é 10% de 100%, obviamente, né? Ou de 10%, vamos lá, 10% é 10% do dobro, vamos dizer assim, 100%. Então, eu tô te dando 10% de aumento. Se eu te der 10% de aumento de recurso e você piorou os resultados, eu te demito. Com certeza. Como é que eu aumento 4 vezes os seus recursos e você piora a situação? O partido que fez isso... tinha que ser cancelado o partido. Tinha que ser cancelado. Já tinha que ser cancelado pelo Petrolão, Mensalão, tudo isso. Olha os impostos, eles aumentaram os impostos, ferraram todo mundo pra comprar as roupas lá. As roupinhas da Shein. A da Shein. O resultado não foi esperado, ferraram os Correios. Ferraram os Correios, então é uma cadeia de incompetência, né, Vocês não cara? conhecem o sistema Engana? O sistema Engana é o sistema brasileiro. A gente tem a cobrança de imposto da Inglaterra e os serviços de Gana. Então é o Engana. Né? É o serviço Engana. É imposto da Inglaterra e serviço de Gana. É o que a gente tem aqui no Brasil. Aí você vê, você criou uma inviabilização tão absurda da economia que eu tenho aqui o McDonald's, o Big Mac mais caro do mundo, o iPhone mais caro do mundo, o PlayStation mais caro do mundo. Eu tenho os melhores serviços do mundo, a gente vai ter o maior... É tanta incompetência, que se eu fosse do governo, eu vou falar assim, gente, vamos fazer pelo menos a gente ter o segundo IVA mais caro do mundo? Para não ter o primeiro. Porque o primeiro é foda, né? Vamos fazer, senão a gente vai ter o IVA mais caro do mundo, cara. E o brasileiro, que é um otário, desculpa falar, eu sou brasileiro também, tá? Mas o brasileiro viajante é um otário, ele acha isso normal. Sim. E aí você fala falei do pedágio. Eu fui pra Porto Ferreira agora, paguei R$150 de pedágio. R$150 de pedágio. Não, isso é bizarro. Né? Meu, isso é um absurdo. R$150, cara. Isso é 10% da porra do salário mínimo. Pra eu ir ali até Porto Ferreira e voltar. Aí você fala isso, cara, não, mas eu pago o pedágio com gosto porque as estradas estão ótimas. E o IPVA eu enfio no teu rabo, né, cara? Eu tô pagando IPVA pra quê, caceta? Não, e pior que assim, ó, o imposto, ele vai aumentando. Se a gente for ver a carga tributária, ela vai aumentando. Só aumenta? Só aumenta. Obrigado, Haddad. Muito obrigado. Haddad. E como você disse, a entrega tipo assim... Entrega do serviço só piora. Só piora. O motivo pelo qual o motivo pelo qual eu tô propondo um controle migratório é justamente porque a gente tem a questão do Pacto Federativo, mas mesmo que tirasse a questão do Pacto Federativo, que Santa Catarina recebe menos do que manda de imposto federal, a gente ainda tem a fragilidade da economia nacional, que não tem capacidade de investimento. Se a gente pega a capacidade de investimento da década de 70, que é quando a gente teve o primeiro grande fluxo migratório para Santa Catarina e para os outros lugares, São Paulo, teve muito fluxo próprio do Rio de Janeiro, a capacidade de investimento daquela época era muito maior. Hoje a capacidade de investimento é ridícula. Se a gente for pegar, por exemplo, aquilo que a gente investe em rodovias, esse dado, se eu não me engano, é de 2022, então talvez esteja um pouco desatualizado. Mas aquilo que a gente investe em rodovias é 1,4% do PIB, se não me engano. Mas para a gente fazer a manutenção das rodovias, a gente precisaria investir 1,5%. Então a gente não tem mais dinheiro para manter a nossa formação de bruta de capital fixo, sabe? Para manter aquilo que a gente já tem.
Esse aí, pra onde tá indo o dinheiro? Ó, a carga tributária só aumenta, Sim. o serviço, a qualidade do serviço só piora. E aí? Pra Então, mas onde tá indo essa merda, velho? tem trouxa que fala que a gente não tem dinheiro. Sim. Como eu falei, só em uma instituição, em um ano, que é o INSS, que roubou 90 bilhões. 90 bilhões é 62% da arrecadação do imposto de renda de pessoa física. Tá? 62%. O governo agora anunciou que vai gastar 23 bilhões para fazer a IA brasileira inclusiva. Que porra que é uma IA inclusiva? Não pode ser só a IA brasileira. É. Ela tem que ser a IA brasileira Isso. inclusiva. Aí eu vou O perguntar... CNPJ da empresa vai ser feito amanhã. É. Movimento de 23 milhões. 23 bilhões. Aí eu vou escrever lá, vou perguntar pra IA. Quem descobriu o Brasil? Ela, primeiro, quais são seus pronomes? Ela fala, quais são os seus pronomes? Então, se vem me falar que que falta dinheiro no Brasil, você tem que ser um otário. O problema é que a gente gasta isso muito mal. No cenário atual, muita gente busca dolarizar o patrimônio para sair do risco Brasil. Ativos em dólar, como o próprio USD, investir em ações americanas e até o ouro funcionam como uma proteção. Na Quantifier você consegue acompanhar todos esses investimentos em tempo real, direto do seu celular e o melhor de tudo, sem taxas escondidas. Eu deixei o link na descrição para você.